Olá pessoal, meu nome é Anelisa Rezende e esse é o último vídeo da série de vídeos que eu fiz falando sobre vegetarianismo estrito. Então nesse último vídeo eu quero falar sobre principalmente a questão da regionalidade. É muito comum a gente ver pessoas que colocam alimentos e refeições balanceadas, nutritivas, prazerosas, como a gente falou, só que às vezes esquece o quanto que é importante a gente priorizar aquilo da nossa região. Muitas das vezes a gente foca em alimentos que às vezes são de outras culturas, enfim, não há mal nisso. A grande questão é que às vezes a gente vai pagar caro, às vezes o negócio foi plantado lá em outra cidade ou em outro país e para nós já não vai estar tão carregado de nutriente como os alimentos que a gente compra de produtores locais, por exemplo. Então valorizar os pequenos produtores faz com que a gente priorize os alimentos da região, isso vai ter também mais nutriente, menos agrotóxico, enfim. A gente fazer uma alimentação mais prática dedica um pouco de tempo, só que existem algumas dicas que podem ajudar nisso. Uma delas é você cozinhar, por exemplo, alimentos que são de difícil preparo, que demoram a cozinhar antes, deixar ele congelado e já cozido, porque aí na hora você só finaliza. Porque se a gente já deixa as preparações congeladas, a gente acaba comendo sempre as mesmas coisas. Então a ideia é essa, é deixar os alimentos pré-preparados e no dia você mistura aquilo que você tem na geladeira com o que faz sentido, com o que você está com vontade. Outro ponto que é fundamental a gente saber é que além dessa questão de ser prático, de ser regional, muitas pessoas têm a dúvida da questão dos agrotóxicos, A gente fica pensando assim, eu como a carne, eu como o ovo, como o queijo, e aí na hora que eu começo a comer mais alimentos de origem vegetal, eles vão ter mais agrotóxicos, então de fato vai ser pior para a minha saúde? Só que na verdade isso é um grande mito, porque os agrotóxicos, eles se afiliam mais às gorduras. Então o que acontece? Os alimentos de origem animal, por terem mais gorduras, ficam com mais agrotóxico ali acumulado. E esses animais estão consumindo também produtos que têm muito agrotóxico, Então, na verdade, os alimentos de origem animal têm até mais agrotóxicos do que os vegetais. É claro que os vegetais, infelizmente, também estão vindo com muito agrotóxico, então sempre priorizar produtores locais, de preferência os orgânicos, acompanhar os alimentos da safra. Então, às vezes, não conseguir comprar orgânico, mas pelo menos compra aquele que está na época. Aquele solo vai estar propício para o cultivo e eles vão precisar colocar menos químico para que, de fato, ele seja colhido, enfim, plantado. É sim possível a gente comer alimentos de origem vegetal tendo saúde, tendo prazer, sendo prático, incluindo aqueles alimentos que fazem sentido para a sua vida e não colocando coisas mirabolantes, inserindo coisas de uma vezada só, não é necessário. Colocando coisas simples, igual a gente vai fazer essa receita de hoje com feijão do dia a dia, que às vezes está sobrando na geladeira e a gente consegue transformar num hambúrguer super gostoso. Uma das coisas que a gente sempre pensa quando a gente vai fazer uma receita regional é de fato se isso faz parte da nossa rotina como cultura, se você reconhece esse alimento como comida. E nós, como brasileiros, o feijão é super clássico, Então esse hambúrguer de feijão, além da gente poder fazer com feijão preto, Enfim, a gente pode fazer com vermelho, fradinho. A gente pode usar, por exemplo, a lentilha. E a lentilha é bem legal porque ela facilmente germina. Quando essas leguminosas estão germinadas, elas já despertaram mais para essa digestão, então facilita muito essa digestão e ajuda, porque muita gente tem sensações ruins quando comem leguminosas, Às vezes gases, estufamento. Então uma dica é para a gente tirar o excesso de ácido fítico, que além de ser um fator antinutricional, é um dos principais responsáveis por essa fermentação. Então uma das coisas que a gente faz é deixar de molho de um dia para o outro, entre 8 a 12 horas, Pode espremer limão ou então colocar vinagre, porque aí vai aumentar ainda mais essa retirada. A germinação, na verdade, é nesse demolho, na hora que você tira essa água, você deixa ele úmido ali e ele já começa a dar essa germinação e isso já desperta o grão. Hoje a gente vai usar aqui o feijão, podemos usar também a lentilha, como eu disse, enfim. Vou colocar também a cenoura, pode ser beterraba, A gente pode colocar brócolis, pode colocar vagem. Vou colocar cebola. Vou colocar também o alho. Eu gosto muito de colocar também o limão. Tudo que é cítrico ajuda muito na absorção do ferro vegetal. Então isso aqui facilita também a absorção de nutrientes. Aí esse daqui é um extra. Isso daqui, gente, é a quinoa colocada na água. Essa espuminha a gente chama de Rejuvelac, Que é um probiótico natural. Então isso ajuda muito no funcionamento do intestino, E toda aquela questão que a gente sabe da microbiota intestinal. Vou colocar um pouquinho aqui dessa água pra gente pegar os benefícios. E eu gosto de colocar um pouquinho só dessa quinoa
crua. Agora eu vou colocar a massala, que é a mistura de temperos. E por último eu vou colocar a aveia, só que primeiro eu vou amassar esse daqui para poder ver o quanto de aveia que eu vou precisar. Vou colocar aqui a aveia. Como eu já cozinhei o feijão com sal, eu vou ver aqui se precisa ainda colocar mais sal, mas acredito que não. E aí a gente pode montar tanto em formato de hamburguinho mesmo, igual eu vou fazer aqui agora, ou então em formato de almôndega, por exemplo. E isso daqui, gente, mesma coisa, é uma receita base que você pode colocar também outros vegetais, enfim, ajuda bastante. Pode deixar congelado no dia só assar ou fazer na airfryer também, dependendo. A gente sabe que airfryer não é bom usar todo dia. Eu já fiz ele empanado, né? Você pode empanar ele, por exemplo, no farelo de aveia, farinha de amêndoa, farinha panko, fica uma delícia também. E aí então a gente pode fazer aqui nesses dois formatos, tanto a bolinha como almôndegas ou então hamburguinho. E aí você pode finalizar levando ao forno ou air fryer, né, se for de vez em quando, ou então você pode até fazer na frigideira também, né, colocar um pouco de azeite ou enfim, ou então um pouco de óleo de coco, dá um pouco de gosto, então o azeite às vezes é mais neutro. E aí você pode finalizar ele grelhando também na frigideira. E você pode também usar ele acompanhado tanto de verduras, legumes, enfim, arroz, colocar ali um prato completo. E também pode colocar no formato de lanche. Então, pessoal, esses foram os 4 vídeos que eu fiz falando sobre como é possível a gente comer alimentos de origem vegetal de uma forma balanceada, prática, que a gente consiga também ter prazer ao comer. E para isso, né, eu criei um e-book que está muito lindo, com receitas minhas que eu pratico no meu dia a dia de forma fácil, prazerosa e que a gente consegue criar novas experiências, conectar pessoas e sentir o quanto que a natureza nos oferece vários alimentos, várias combinações possíveis. Um beijo grande e obrigada aí pela participação de todos vocês.